pais e mães que rezam pelos filhos. Que bênção, que alegria estarmos juntos novamente rezando pelos filhos biológicos e pelos filhos espirituais, construindo o reino de Deus, não só para nós, mas para os filhos. E os filhos são empréstimos, né? Na realidade, são filhos de quem? De Deus. E Deus nos empresta estes filhos para que eles sejam transformados em amor e devolvidos a Deus. Que tarefa importantíssima de um pai e de uma mãe. Às vezes a pessoa fica numa esfera só material, né? Vou trabalhar, vou ajudar meu filho a crescer profissionalmente, vou juntar dinheiro para facilitar a vida do meu filho, da minha filha, vou realizar coisas para o seu benefício. Que bom! Mas existe um mas. Mas não é só isso. Isto é secundário. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Quando a gente entende esta lógica do reino de Deus, nós vamos colocando as coisas nos seus devidos lugares. Não é verdade? Primeiro, colocar Deus em primeiro lugar. Depois, as coisas do cotidiano, da vida prática, irão entrando nas suas ordens, nos seus lugares. Quando ocorre o contrário, há o quê? Há uma desordem, tanto interna como externa. Então, hoje, pai e mãe, vocês que são chamados, cada um de nós que somos chamados a sermos sal e luz na vida do próximo. Quem é o próximo? Aquele que está perto, aquele que está ao nosso lado. Às vezes a gente só pensa o próximo longe. Não é aquele meu vizinho, ou é aquele do trabalho, é aquele. Sim, mas próximo é aquele que está mais no aconchego, está aqui, está perto de mim, está ao meu lado. Às vezes o próximo está ali e a gente não vê. Às vezes é um filho, uma filha. E como direcionar esse filho, como direcionar essa filha para o caminho certo? Primeiro passo, rezando. Nós estamos fazendo, né? Rezando. Rezar significa o quê? Eu abrir uma porta, uma ligação entre o céu e a terra. Eu ligar, fazer pontes. Para passar de um lado para o outro, às vezes eu preciso de uma ponte. E essa ponte se cria de duas formas. Ou somente num campo material, no campo do amor, das paixões daqui, carnais, né? Ou, quando a gente fala carnal, não é só questão entre um homem e uma mulher, mas às vezes é uma relação também entre um pai, um filho, a mãe, uma filha, no sentido de material, de carnal, da carne, do humano. Às vezes ele só fica aqui. Não, nós precisamos transcender. E nesse momento que a gente está aqui para rezar, o Senhor nos fala que é preciso transcender, abrir essa porta. Então, quando a gente reza, a gente abre essa porta. Agora, tem um detalhe. Tem gente que só abriu a porta, não entrou. Se a gente só abre as portas e não entra, é muito pouco. Essa relação é muito pouca. Ou seja, essa relação com Deus. Estamos ainda na superfície. Estamos ainda tomando leitinho. E o Senhor já nos chama há muito tempo para nos alimentarmos de alimento sólido. Olha uma criança. Ela nasce, ela precisa
no primeiro momento, nos primeiros anos, o quê? Meses, leite, o leite materno, que vai suprir todas as suas necessidades. Chega um momento que se começa a colocar já alimentos um pouco mais sólidos, até chegar o momento de que ela se alimenta de alimentos também sólidos, porque o corpo começa a pedir nutrientes que se encontram em alimentos sólidos. Então acontece assim também com a fé. Se eu só fico uma fé infantilizada, infantil, sem me aprofundar nessa fé, o que vai me valer? Né? O Senhor nos chama a progredir. A alma é chamada a progressão. Se ela não progride, ela regride. Ela estaciona. Ela não cresce. Ela fica infantilizada. É igual um adulto que não cresceu. Cresceu só em estatura. Mas mentalmente, nas atitudes, né? Nos relacionamentos, na conduta da vida, se tornou o quê? Uma pessoa infantilizada. Então aqui nós estamos rezando pelos filhos e pedindo ao Senhor, Espírito Santo, que faça essa progressão, esse avanço, né? Que o pai e a mãe estejam aptos a levarem seus filhos até Deus, aptos. Que Deus dê a graça desse pai e dessa mãe serem formados na graça, no amor, na bênção. E é tão bom quando a gente se reúne e já tem essa consciência, eu preciso rezar. Olha que maravilha. Mas eu não só preciso rezar, eu preciso rezar e me aprofundar na fé. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com os instrumentos que o Senhor vai me dando. A própria igreja vai nos dando. Os sacramentos, a adoração, né? Tem pessoas que participam de grupos, mas não é só. Se eu utilizo todos esses recursos que Deus nos dá, a confissão, mas eu não busco estar atenta à minha transformação, não me adianta de nada. Então, nessa primeira dezena, que a gente vai pedir o Espírito Santo, né? Vamos rezar, Jesus, eu preciso, mais do que olhar para o outro, eu preciso primeiro me olhar. Porque um pai e uma mãe são exemplos para os filhos, né? Às vezes o filho procura o que? Exemplos. Hoje o que está faltando na sociedade são bons exemplos. Em quem se espelhar. O ser humano precisa se espelhar em alguém. E aí a gente tem que apontar, olha meu filho, primeiro você vai ter que se espelhar o quê? Em Jesus, em Deus. Pai e mãe são seres humanos, né? Que se não estiverem atentos, eles não vão trabalhar para o melhoramento. Eles podem cair também. Então a gente tem que estar sempre se olhando, mais do que olhando o outro, a gente tem que estar sempre se olhando, porque se a gente se melhora, quantos benefícios acontecem naquele ambiente onde estas almas melhoradas estão, não é? Uma alma em Cristo é uma maravilha. Uma alma sem Cristo, sem Deus no coração, talvez não seja tão maravilhoso assim este convívio e esta presença. Os santos, eles tinham o quê? O perfume de santidade. Tinha santos que já aqui na terra a pessoa já sentia o quê? O odor, o cheiro de quê? Da santidade. O perfume da santidade naquela alma. E tem pessoas que você já sente o quê? O mau cheiro da quê? Do pecado, de uma vida desregrada, totalmente fora. Então, há perfume, gente. Há odores agradáveis e desagradáveis no nosso comportamento, nas nossas ações. Às vezes a gente diz, não, eu estou tão bem vestido, estou cheio de marcas aqui, né? Sapato de marca, bolsa de marca, óculos de marca.
e não se percebe que a alma tem um cheiro. Né? A alma deixa um cheiro. Tinha santos que tinham essa capacidade de perceber o odor da alma. Via a alma maravilhosa. Tinha uma santa que viu uma alma, né, de uma mulher maravilhosa. A mulher estava belíssima, vestida. Mas a alma estava em putrefação. A santa já sentia isso. Tinha essa graça, esse dom. Então, gente, vamos rezar a primeira dezena pedindo a Jesus. Jesus, manda teu Espírito Santo agora. Visita meus filhos. Visita aquele filho que precisa mais de conversão. Visita, Jesus. Muda a mentalidade, o comportamento, as atitudes. Muda, Jesus. Vamos pedir ao Espírito Santo. Vinde, 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 Espírito Santo. Nessa segunda dezena, o Senhor pede que as gotas de sangue dele caiam sobre aquilo que os olhos dos nossos filhos veem, né? Às vezes os filhos estão muito voltados em leituras que não vão elevar a alma, em filmes, em produções, né, televisivas, na internet. Jesus, purifica os olhos. Porque os olhos são a janela. Né? Você abre uma janela, quando nós abrimos a janela, entra o quê? Entra a luz, entra o calor. Ali é um espaço aberto que pode entrar o ar e tantas outras coisas. Então, é uma abertura. Quando eu abro os meus olhos para o mundo, eles vão captar tudo. Captando as coisas, é como se você fosse guardando, armazenando dentro de você todas essas experiências pelos quais os olhos captam. Vamos pedir que o Senhor agora mande o seu Espírito Santo no consciente, no inconsciente e no subconsciente. E faça uma limpeza na tua graça, Jesus. Limpa, Jesus. A memória, a inteligência, tudo isso vai influir na onde? Na vontade. Então, as Escrituras nos dizem, examinai tudo e ficai com o que é bom. Hoje, a gente está dizendo o quê? Né? As Escrituras estão nos dizendo o quê? Não é que a gente tem que se colocar em situações de perigo. Aproveitar tudo, ver tudo, sentir tudo, escutar tudo, falar de tudo. Não. Vamos selecionar aquilo que a gente vê. Vamos selecionar aquilo que a gente lê, o que assiste, o que fala. Para quê? Para evitar contaminações espirituais e contaminações a nível humano. A gente vai se enchendo de coisas boas ou ruins, a depender daquilo que a gente acolhe. Vinde, Espírito Santo. 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 Terceira dezena. Nesta terceira dezena, o Senhor coloca assim, bem claro. Pai e mãe, esses sustentáculos da família. Vamos rezar por eles, para que eles sejam capazes de direcionar bem sua família. O homem seja homem, a mulher seja mulher. Ou seja,
os papéis, o chamado de cada um se realize conforme a vontade de Deus. Que não haja o quê? Uma confusão nos papéis. É igual uma empresa, cada um tem uma função. Se um começa a entrar na função do outro, pode ocorrer o quê? Um conflito, uma desordem, um perder-se, porque ninguém sabe quem é que faz essa função, quem realiza esse papel aqui. Ninguém sabe. Pode ser fulano, cicrano, beltrano. Então, quando a gente tem os papéis bem definidos, bem organizados dentro de nós e no conjunto da família, todo mundo sabe o seu papel, os seus direitos, os seus deveres, o respeito que cada um deve ter para com o outro, a hierarquia que cada um ocupa, a posição do pai, a posição da mãe, a posição dos filhos. Quando não se tem isso, há o quê? Uma confusão. Pode ocorrer até uma anarquia. Ou seja, algo que não está organizado, algo que está de qualquer jeito. E estando de qualquer jeito, o que é que vai acontecer? É igual um barco, né? Se não estiver bem pilotado, se não tiver com todos os instrumentos nos seus devidos lugares, será que esse barco chega no porto seguro? Vinde, Espírito Santo. 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 Quarta dezena. Nesta quarta dezena, o Senhor diz: a oração, minha filha, e em família, é o sustentáculo. Abre muitos caminhos. Glória a Deus, né? Então, se na tua família só tem uma pessoa que reza, às vezes só é um pai que reza, só é a mãe, ou tem a graça de ter todos envolvidos já na oração, todos rezam. E rezam às vezes até em conjunto, que é muito melhor, né? Onde dois ou mais estiverem reunidos, Deus estará no meio deles. Mas a oração, o Senhor vem dizer o quê? Ela é construção quando ela busca o quê? Deus. Às vezes a gente está rezando, mas a gente só está rezando olhando o nosso umbigo, os nossos interesses, as nossas preocupações e não está se voltando para Deus. Olha aí, se eu olho para o meu umbigo, minha cabeça está inclinada, voltada para mim. Mas se eu levanto a cabeça e olho para o céu, está voltada para quem? Para Deus. Não é verdade? Então, quando a gente está muito envolvida neste plano terreno, aqui, humano, a gente esquece de transcender a oração. É uma oração que fica, vamos dizer assim, não como um incenso, não sobe. O incenso, quando a gente coloca o incenso, o que é que acontece? A fumaça vai subindo. Não é verdade? Então, às vezes a oração está como se não tivesse um incenso da santidade, né? O odor agradável para subir e chegar até o céu, até o trono do Senhor. Porque está muito o quê? Muito humana. Essa oração precisa ser divinizada. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso a partir do momento que eu me desprendo das coisas. Ó Jesus, toma meu filho, toma minha filha, toma essas preocupações. Né? Toma, Jesus. Tem misericórdia, tem piedade. E ao mesmo tempo, eu me coloco aqui pedindo, reparando. Vamos reparar o coração de Jesus e de Maria, porque a gente ofende demais o coração de Jesus e de Maria com as nossas atitudes. Às vezes inconsciente ou às vezes consciente. Conscientemente a gente fere o Senhor. Prefere tantas coisas
a colocar o Senhor no primeiro lugar. Então, a gente vai colocando outras coisas, pessoas, situações. Então, vamos pedir nesta quarta dezena que reparemos o coração de Jesus e de Maria. Que a nossa oração seja uma oração divinizada, uma oração cheia da força de Deus. E não cheia do humano meu, seu ou de qualquer outra pessoa, não. Jesus, transforma o meu humano no teu humano, porque o humano de Jesus era o quê? É um humano divinizado. Nós precisamos trabalhar as virtudes. Não adianta eu estar com o texto na mão, não adianta só eu estar com... Eu vou participo de grupos, eu participo de missas, eu faço isso, faço aquilo na igreja, mas não muda. Não muda as atitudes, não muda a maneira de pensar, não muda. Mudar para quê? Para melhor e não para pior. Porque tem gente que está mudando para pior. Será que eu estou mudando para melhor? Como pai, como mãe? Será que eu estou mudando para pior? É isso que eu tenho que me ver. Como eu estou na foto, né? Como eu estou diante de Deus. Será que eu estou bem? Se eu não estou bem, piedade, meu Deus, me ajuda. Porque eu tenho uma família a te entregar. No final, o Senhor vai perguntar: onde está a sua família? E hoje ele pergunta: como vai sua família? Vinde, Espírito Santo. 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 Quinta e última dezena. Nessa quinta e última dezena, nós vamos agradecer a Deus. Porque Deus vem em socorro das nossas necessidades, né? Nós também vamos em socorro das necessidades de Deus. Aí você diz, mas Deus é Deus, Deus não precisa de nada. Precisa. Deus quis precisar do nosso amor, da nossa gratidão, do nosso coração. Ele quer habitar em nós. E para habitar em nós, eu preciso o quê? Abrir a minha casa. Abrir a casa interior. E essa casa precisa estar limpa, organizada, para que o Senhor venha, possa entrar, porque senão não tem condições de entrar, não é verdade? Então vamos pedir a Deus, já agradecendo, todo esse trabalho de limpeza que Ele vem fazendo no nosso exterior. Toda essa vontade que a gente pelo menos tem de querer mudar. Toda essa vontade, essa disponibilidade de estar aqui rezando. Porque a oração nunca é perdida. Nunca é perdida. Se não vai servir para nós diretamente, Deus vai pegar essa oração e vai servir-se dela vai colocar em outra situação, vai ajudar alguém. E muito mais se nós realmente estivermos com o coração contrito, ligados ao Senhor. Não é só a boca que está falando, mas o coração também. Porque nas Escrituras nos diz, meu povo me louva com os lábios, ó. A gente está louvando com os lábios. Mas o coração do meu povo está longe de mim. Deus nos livre, né? Ô Jesus, eu não quero estar longe de ti, eu quero estar perto. E estou te entregando minha família. Estou me entregando a ti. Como pai, como mãe, ou como filho aqui. Eu estou me entregando a ti para que eu seja o quê? Uma pessoa que vai ajudar só a erguer outras e não vai ajudar o quê? A derrubar. Vem Espírito Santo, né? Vamos pedir o Espírito Santo nas famílias. Agora nós não estamos rezando só pela nossa família. Nós vamos agradecer a Deus, mas rezar também pelas famílias todo o mundo, em todos os séculos. A oração, ela não tem barreiras. Ela entra em todos os lugares. Ela pode penetrar em todos os lugares. Que beleza, que maravilha, meu Deus. Deus seja louvado por isso. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo.
Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. E vamos terminar já pedindo, Jesus abençoa todas aquelas pessoas, olha aqui que o Senhor colocou, que nos amaldiçoaram, que jogaram pragas, às vezes até um pai e uma mãe, né? Às vezes num momento de nervoso, de raiva, fala palavras ou falou palavras duras e que essas palavras foram palavras malditas. Vamos pedir perdão, perdão, Jesus, todas as vezes que não tivemos paciência com os filhos, não tivemos paciência com aqueles que estão em formação. Já queríamos que eles estivessem já num grau de maturidade e eles não estão. E às vezes as palavras foram duras, foram malditas. Venha Espírito Santo substituir toda palavra maldita, toda palavra de praga negativa, por palavras santas. Abençoa os filhos, Jesus. Cada filho, Jesus. Cada filho que o Senhor deu, né? Que o Senhor colocou nesta terra, dentro de uma família. Tem misericórdia, Jesus. Tem compaixão, tem piedade. E para isso nós vamos concluir com o Pai Nosso, pedindo a direção hoje para o Senhor. Vamos pegar na imitação de Cristo. O que Ele vem orientar os pais neste dia? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. E o Senhor me lembra que pai e mãe têm filhos, né? Mas o pai e a mãe também são filhos. Filhos de outros pais e filho do pai do céu e da mãe do céu. Nós não estamos sós. Nós temos uma família celeste. Quantos santos, quantos anjos, um pai celestial, uma mãe celestial. Que maravilha, que beleza, que gratidão, Jesus, nós devemos ter no coração. E o Senhor coloca a palavra na página 50. Vamos ver o que ele quer falar na imitação de Cristo. Na página 50. Ele diz assim: ó, quantas e quão graves tribulações sofreram os apóstolos, os mártires, os confessores, as virgens e todos quantos quiseram seguir as pisadas de Cristo. Odiaram suas almas neste mundo para possuí-las eternamente no outro. Oh, que vida austera e mortificada levaram os santos padres no deserto. Que contínuas e graves tentações suportaram. Quantas vezes foram atormentados pelo inimigo. Quantas orações fervorosas ofereceram a Deus. Que rigorosas abstinências praticaram. Que zelo e fervor tiveram em seu adiantamento espiritual. Que guerra fizeram para subjugar os vícios. Com que pura e reta intenção buscaram a Deus. Durante o dia trabalhavam e passavam as noites em orações, ainda que trabalhando, não interrompessem um momento a oração mental. Olha que profundidade é esta palavra. Você está vendo aqui, está mostrando que quantas e quão graves tribulações sofreram, quanta luta tiveram que empreender, quantos combates, quantas superações, superar vícios, superar o quê? Paixões, misérias. Pai e mãe tem que superar, por amor primeiro a Deus e depois pelos filhos. Superação. Né? Quantos tiveram que fazer isso? E quantos são chamados a fazer? Então,
ter uma vida o quê? Mortificada, austera. Um pai e uma mãe tem uma vida, às vezes, mortificada, austera. Tem que trabalhar, tem que levantar cedo, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da educação, tem que pagar contas. E nunca deixaram de rezar. É isso que Deus está nos dizendo. De dia, está no trabalho, está na labuta, mas rezando mentalmente. De noite, quando pode e deve poder, né, achar um tempinho, rezar. Então a vida é uma oração contínua, mas não é só uma oração. Uma oração sem uma reflexão não vai muito longe, não. É preciso uma oração na vida. Né? Porque as tentações se terá. E Deus já está dizendo o quê? É preciso odiar suas almas neste mundo. Ou seja, o que é isso? Lutar para ter o quê? O céu. A meta de um pai e de uma mãe é levar os filhos para o céu. E muitos vão dizer, mas meus filhos já estão grandes, não ouvem mais, não querem mais a minha orientação. Reza. Reza, entrega a Jesus. Reza, entrega a Maria. É isso que a gente está fazendo. Pronto. Quando se pode, se dá exemplos com... Às vezes só vai dar exemplos com a vida, não mais com a palavra, com as palavras. Porque, às vezes, os ouvidos dos filhos já não estão mais abertos a acolher aquela orientação do pai e da mãe. Então, o que é que a gente faz? Reza, entrega a Jesus e dá o exemplo com a vida. A paz de Jesus e o amor infinito de Maria. Compartilhe. O bem compartilhado é um bem multiplicado. Deixe seu like para que outras pessoas se engajem, venham também rezar conosco, porque esse é um momento de graça e o mundo precisa de oração. Fiat.